E então estávamos falando ainda do filho mais novo, né? E vimos que ele vivia com o pai e que deve ter se cansado daquela vida monótona. E foi atraído pelos prazeres do mundo, então achou que deveria pegar a sua herança, pegar o dinheiro que ele achava que tinha direito com o pai e procurar viver a sua vida, gozar a sua vida. E nós vimos que ele teve a consequência dessa escolha. Ele acabou perdendo tudo e acabou sendo escravo numa terra estrangeira. Ele que queria ser livre, ser independente, acabou por ser escravo. Escravo de um estranho. Ele que não gostava de trabalhar com seu pai, que achava que não era valorizado, acabou sendo escravo de uma pessoa estranha. Longe da casa, longe da sua pátria, dos seus amigos, de tudo. E essa foi a consequência do pecado, uma miséria total, no qual chegou a passar fome e comer pior do que um animal, pior do que o porco. Então, irmão, aqui fica uma pergunta. O que é o pecado? Nós sabemos o que é o pecado? Porque nós vimos que ele caiu no pecado. Mas o que é em si o pecado? Eu não vou entrar em profundo, né? Talvez, assim, não é que eu vou me detalhar tanto, mas talvez vamos tentar compreender um pouco a essência do pecado em poucas linhas. O pecado, ele nada mais é do que uma consciência, de que uma escolha consciente de ir contra a verdade. É uma escolha em má fé. Isso é o pecado. Uma pessoa que escolhe consciente contra a verdade e que se utiliza de má fé. Sendo que nós somos cristãos, e a verdade para nós não é uma coisa abstrata. Quem que é a verdade para nós? O que é verdade? Vocês sabem? Para nós cristãos, o que é verdade? Cristo é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho, a vida. Cristo é a verdade. Para nós cristãos, a verdade é Cristo. Cristo, para nós, é a verdade. Sendo que para nós cristãos a verdade é uma pessoa que é Jesus Cristo, contra o pecado é uma escolha lúcida, consciente, contra Jesus Cristo. Esse é o pecado. Contra a vontade de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Isto é o pecado. Em outras palavras, se escolho em consciência, com a minha consciência, em fazer a minha vontade, o que eu acho certo, o que eu acho correto, indo contra a vontade e os ensinamentos de Jesus, contra a vontade e o ensinamento de Deus, eu estou pecando. Estou demonstrando com a minha vida, com as minhas escolhas, que de Deus eu na realidade não me importo. O pecado assim não começa com uma ação externa. Começa numa ação interna, na vontade, na escolha interna. E tem como fundo o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Pode ou não se concluir na ação externa, quer dizer, no ato maior de pecar. Mas ele começa no interno, na vontade.
Mas o pecado é uma ação interna, uma escolha contra a verdade, contra Jesus. Este é a essência do pecado. Então, se Jesus fala não matar, e uma mãe vai e comete o aborto porque acha que deve fazer isso, ela está pecando. Por quê? Porque está indo contra a verdade que é Cristo. Está fazendo a sua vontade, aquilo que ela acha melhor, mas não está fazendo o que é correto. Então, aí que está o pecado. E isso para tudo. Se somos cristãos e procuramos seguir a Cristo, se não obedecemos os ensinamentos, estamos em pecado. Estamos vivendo praticamente no pecado. Então vemos, irmãos e irmãs, que o pecado deste filho, no caso do filho pródigo, o filho menor, o pecado dele o levou à solidão. Quer dizer, as escolhas dele de pecado conduziram ele à solidão. Longe dos verdadeiros amigos, longe da família, longe da sua pátria, se tornando dependente, escravo de um estranho, e vindo a passar necessidades, a passar fome. Ele veio a passar fome. E neste momento, ele começa a sentir saudade do tempo em que vivia com o pai. Sentir a falta da família, dos amigos. Aí é que está um ponto essencial. Quer dizer, ele começou a passar fome, e por causa da fome que ele passou, da necessidade que ele passou, aí é que ele começou a abrir os olhos. E é por isso que as tribulações, as dificuldades da vida, elas não são um mal, são bem. Por quê? Porque nos ajuda a abrir os nossos olhos, a enxergar o que não estamos vendo. Entende? Se ele falasse, ai, pobre de mim, coitado de mim, ia permanecer ali. Mas ele começou a reparar e ver, não, eu fiz errado, eu errei. Entende? Então, começou quando? Quando ele passou fome, quando ele perdeu tudo. Aí sim é que começou ele a refletir. Então, nesse momento, ele começa a sentir saudade do tempo em que vivia com seu pai. Sentir a falta da família, dos amigos, que ele não estava valorizando. Ele começa a crescer diante da dificuldade. Ele cresce, começa a adquirir maturidade. A fome faz com que ele comece a valorizar o que deixou para trás, faz com que ele enxergue a bondade de seu pai. Faz com que ele enxergue a bondade de seu pai. Bondade esta que estava ofuscada aos seus olhos, que não conseguia e não percebia, não enxergava. O pai dele não era mau, era bom. Só que ele não enxergava. Ele pretendia mais do pai. Nós pretendemos mais. E por isso achamos que Deus não é bom. Porque nós pretendemos mais. Só que o que pretendemos não é bom para nós. Nem sempre é bom para nós. Só que nós não enxergamos. Não enxergamos. Não enxergamos, e por isso que padecemos, porque não aceitamos a vontade de Deus. Então, as provações, irmãos, da nossa vida nos levam a crescer, a dar passos na fé. Nos levam a olhar e a valorizar o que temos e aquilo que Deus nos dá. Nos leva a valorizar o que Deus nos dá. Elas nos ajudam a aceitar e a valorizar a vontade de Deus na nossa vida,
e não a ficarmos sempre esperando algo a mais de Deus, esperando sempre obter o que queremos. Sempre obter o que queremos. É por isso que muitas vezes, como eu disse anteriormente, que as pessoas pretendem de Deus, pretendem a cura, pretendem o emprego, pretendem tudo. Por quê? Porque não querem crescer. Acham que têm o direito de que Deus deve dar as coisas e não querem enxergar que Deus quer ajudá-los a crescer. Então ficam nessa, ficam lá sempre resmungando e depois acabam até, às vezes, saindo da igreja. Essa experiência faz com que o filho mais novo retorne à casa do pai. E retorne diferente. Retorne um pouco mais maduro e retorna arrependido. Se arrepende de ter feito o que fez. A fome faz com que ele se arrependa. As dificuldades faz com que nós nos arrependemos. Faz com que nós venhamos a crescer. Então, foi a fome que levou, a necessidade física que levou ele a retornar ao Pai, à casa do Pai. E acredito, irmãos, que este arrependimento seja sincero. O arrependimento que ele teve, acredito que foi sincero. Ele foi porque realmente ele reconheceu que errou. Só que a conversão não é tão fácil assim. A conversão não é tão simples. Existe sempre um mas. Eu acredito que ele seja sinceramente arrependido. Mas, não podemos deixar de notar algumas coisas. Que ainda existe interesse da parte dele. Ainda existe interesse. E qual o interesse que ele tem? Que é aquele interesse de gozar mais uma vez da bondade do Pai. Ele retorna ao Pai com um interesse. Ele está arrependido, mas ele ainda tem um interesse, ainda diante do Pai. De se aproveitar mais uma vez do Pai, dele, da sua bondade, por causa da sua necessidade, da necessidade que ele está passando, por causa da fome. Esse filho não retorna ao pai porque ama o pai. Não retorna ao pai por causa do amor. Retorna ao pai porque tem fome, porque tem necessidades. E agora ele reconhece que o seu pai é um homem bom. Que o seu pai é um homem bom. Porque antes também ele nem isso reconhecia. Nem reconhecia que o seu pai era um homem bom. Pelo menos agora reconhece. E se aproveita, porque ele é bom, retorna a ele. E que o pai dele não é só bom. Ele sempre foi bom. Sempre agiu com bondade. Não só para com ele e com o irmão dele, mas agiu também com bondade para com os empregados. E ele precisou ser um empregado, ser maltratado pelo patrão, ser um escravo, para perceber que o pai dele era bom, até com os empregados. E por isso se aproveita para pedir um emprego, para ser um servo deste pai bondoso. Quer dizer, já que eu vou ser servo, já que eu vou ser escravo, já que eu vou ser empregado, então eu vou ser empregado do meu pai, não vou ser empregado de um que me maltrata. Então foi isso que o levou a retornar ao pai. Então ele, na realidade, em outras palavras, ele troca a sua condição de filho desse pai bondoso por um pedaço de pão, porque ele não quer passar fome. E aqui nós podemos comparar também com Judas. Judas, ele traiu a Jesus e não tinha como ele voltar atrás. Não tinha como ele reparar aquilo que ele fez. E porque ele não acreditou nesse amor, porque ele não amou a Jesus,
ele se enforcou. Quer dizer, se ele retornasse, se ele tivesse possibilidade de retornar a Jesus, ele retornava, mas não por amor. E como ele não tinha mais, porque Jesus ia ser morto, já estava decretado, ele sabia que não tinha mais volta, ele não acreditando no amor, morreu, se enforcou. Se enforcou. Então esse filho troca a sua condição de filho para se alimentar por um pedaço de pão. Judas trocou a sua condição, ele quis amenizar a sua consciência se enforcando. Foi isso que ele fez. Então, o filho mais novo, o que ele faz? Ele retorna à sua casa, à casa do pai. E se depara com algo que ele não esperava. Se depara com o amor do pai. O pai que, aparentemente, estava esperando por ele. Estava ansioso, esperando todos os dias pelo retorno do filho. Porque ama. Então estava esperando. Esse pai esquece tudo, não se recorda do que o filho fez. Apenas olha, vê que o filho está retornando, ele deixa tudo de lado. Não olha para as coisas. Ele já corre ao encontro do filho. Ele não mede o valor dos bens que o filho jogou fora. Ele não mede. Ele corre como louco, perde toda a sua postura de chefe da casa, de patrão, para ir ao encontro do filho. Ele esquece de tudo, não enxerga mais nada, só vê o filho na sua frente e vai ao encontro desse filho. Corre, deixa tudo. E o acolhe sem reservas, sem condições pré-estabelecidas. Ele nem escuta o que o filho tem a dizer. Nem quer escutar. Ele já corre e já acolhe. Esse é o pai. É a atitude do pai. E recordamos que essa parábola, ela vem nos ressaltar mais a figura do pai. Nem tanto a figura do filho. Mais a figura do pai. Nós olhamos para os filhos para nos aproximar mais do pai. Mas nós devemos também imitar esse amor do pai. E o pai o reabilita na sua condição precedente. Quer dizer, ele achava que ele deveria, o filho achava que deveria ser empregado. E o pai nem pergunta, já coloca ele no posto em que ele estava, já como filho. Dá a ele uma roupa nova, dá sapatos novos, sandálias novas, coloca nele um anel. E a roupa, o sapato, o anel são sinais de homem livre, de um homem livre. E aqui o anel também nós podemos acrescentar e acreditar que o anel também é um sinal de posse. É um sinal também de poder de firma. Seria como um talão de cheque, um cartão de crédito. Porque naquele tempo muitas pessoas não sabiam escrever. Então o anel ele tinha o timbre da família. E se a pessoa desse o timbre, era o coisa da família. Então esse filho recebe uma roupa nova, o sapato, as sandálias, e um anel. Ele se torna de novo um homem livre. Se torna de novo um homem livre. Em meio à confissão do filho, o pai responde com um gesto de acolhimento e o deixa livre. E o deixa livre. Não tira a sua liberdade, pois para o pai, o filho só pode ser filho livre, livre, para o qual se deve festejar. E aqui é importante,
Aqui é importante e talvez até interessante, né? Porque o pai só pode, o pai deixa o filho livre, não tira a sua liberdade, pois para o pai, o filho só pode ser o filho livre, para o qual se deve festejar. Para o pai, o filho, ele tem que ser livre. Ele não pode ser escravo. O filho é aquele que é livre. E quantas vezes na nossa vida queremos tirar a liberdade dos outros? Não aceitamos a liberdade do outro. Quantas vezes não aceitamos o outro como ele é? Queremos sempre que o outro mude, se converta, que o outro tenha outras atitudes. Não aceitamos a liberdade dele. E Deus, ao contrário, ele coloca como condição, para ser filho tem que ser livre. Esse pai, para festejar, tem que ser livre. O filho deve ser livre. Ele deve ser livre para errar e aceitar e acertar. Ele pode até errar de novo, mas ele não pode tirar a liberdade do filho. Para ser filho, ele tem que ser livre. Tem que ser livre. Então, irmãos, devemos aprender isso também na nossa vida. A deixar a pessoa livre. A pessoa livre. E porque às vezes nós não respeitamos a liberdade da pessoa, é que nós impedimos, aliás, quando não respeitamos a liberdade da pessoa, nós frustramos a pessoa. Tem pessoas que têm problemas, nós não sabemos o que a pessoa passa, e nós pretendemos muitas vezes que as pessoas têm outros comportamentos. Foi muito triste um tempo que eu fiquei em casa, um mês passado, quando conversando com uma pessoa que tem problema de alcoolismo, né, uma pessoa que ninguém aceita. E eu sempre procurei respeitá-lo, sempre procurei estar próximo, nunca recriminei a ele, porque eu acredito que se eu ajo assim, ele pode estar aberto para conversar. Ao passo em que se eu recrimino, ele se afasta de mim. Ele, de um tempo, eu vi que ele estava se afastando, que ele me evitava. E, dessa vez, eu pude chegar próximo dele para cumprimentá-lo, e ele já tinha tomado uma, mas ele disse, eu não tenho culpa daquilo que eu sou. Eu não tenho culpa. Pode até ser que ele tenha culpa, porque ele fez escolhas erradas. Mas me deixou triste porque é um homem que não tem esperança. É um homem que não tem esperança. Mas não tem esperança por quê? Porque ninguém dá a ele esperança. Todo mundo fala que ele é um sem vergonha, que é um cachaceiro, que bebe porque é sem vergonha. Mas ninguém dá esperança para ele. Ninguém dá esperança. Quer dizer, os próprios familiares já mataram ele. Já condenaram ele. E ele ficou naquela, falou, eu não tenho culpa. Eu já me rendi. Não tenho mais jeito. Entende? Nós não podemos fazer isso. Um pai bondoso não pode fazer isso. Nós devemos olhar como Deus. Deus ama aquele filho que bebe tanto quanto ama os outros. E aquele tem aquele problema, mas os outros têm outros problemas. Assim como nós temos nossos problemas. E às vezes os nossos problemas que pensamos ser menos graves diante de Deus, são mais graves. São mais graves. Porque nós podemos ter tido mais possibilidade do que ele.
mais possibilidade do que ele. Então pensamos bem antes de criticar, antes de tirar a liberdade, antes de tirar a esperança dos outros. Pensamos bem, porque esse não é o agir de Deus. Não é o agir de Deus. Porque Deus, Ele quer o homem livre, quer o filho livre. Esse pai, ele quer o filho livre, porque só ele sendo livre que se pode festejar. Se pode festejar somente se ele é livre. E foi nesse clima de liberdade, de festa, que chega o filho maior. Foi nesse clima que chega o filho maior. E percebe a festa. Agora, esse filho maior, o que ele diz? Ele começa a acreditar que ele é melhor do que o filho menor. Começa a achar-se superior. Começa a reputar para si de ser justo, de ter sido fiel ao pai. Então, ele ficou indignado com a atitude do pai, de fazer festa para o filho que chegou e que esbanjou tudo. Eu acredito, irmãos, que com o nosso pensamento racional, com o conceito de justiça que temos, nós apoiaríamos esse filho, o filho maior. Seria mais fácil para nós aceitar que o filho maior fique indignado, que não aceite essa situação, que não aceite que o pai faça festa por um filho que esbanjou tudo, que jogou tudo fora, que não foi fiel, que o abandonou. Eu acredito que nós pensaríamos e ficaríamos do lado desse filho maior. Apoiaríamos esse filho maior, porque parece para nós injusto que se festeje o retorno de um filho que esbanjou os bens da família, que não valorizou o que tinha e o que recebia. Mas injusto ainda, porque o filho maior se demonstrou ser sempre fiel e nunca se fez festa para ele. Quer dizer, o filho mais velho disse, mas nunca recebi um obrigado, nunca fizeram festa. Para mim, por que esse aqui que foi, esbanjou tudo, vai fazer festa? Entende? Para nós é compreensível essa atitude do filho velho, do filho maior. Só que o que move esse filho maior é, mais uma vez, o orgulho. É o orgulho. Quer dizer, ele se acha ter a razão e se coloca e fica lá parado, não entra. Fica lá fora. Fala, eu não aceito essas coisas. E fica fora. Irmãos, nós muitas vezes brigamos por coisas tão banais, tão mesquinhas. Porque o que é uma festa em comparação à vida do irmão? O que é todos os bens, todas as posses, em comparação à vida do irmão? O que é todos os bens desse mundo em comparação à vida de uma pessoa? O que é? O que é que nós vamos levar quando morrermos? O que é que fica quando um ente nosso querido falece? Se ele é querido, acredito que fica as lembranças, as recordações, as conversas, as brincadeiras, as viagens, as boas histórias, até as péssimas histórias, até as brigas, que depois se riem, se faz uma gargalhada. É isso que vale. Ou não é? Ou é o dinheiro que vale? Ou é a posse? É isso que vale na nossa vida, o convívio,
E às vezes, por causa de coisas que até parecem ser óbvias e serem justas, nós acabamos por desprezar o irmão. Acabamos em deixar de amar o irmão porque nos sentimos injustiçados, porque somos orgulhosos. Porque somos orgulhosos. Então, irmãos, procuremos não ser orgulhosos, quebrar o orgulho. Este pai foi aquele que quebrou o orgulho próprio. Quebrou o orgulho próprio diante do filho menor e quebrou agora o orgulho próprio diante desse filho maior. Porque ele poderia ter falado, bom, se ele está agindo assim, que fique lá, até esfriar a cabeça, até entende que ele fique fora da festa. E depois eu converso com ele. Mas não, ele foi lá, ele foi atrás. Ele tomou a atitude de ir até o filho. Ele tomou a atitude. Então foi esse pai que se move. Ele não se deixa vencer pelos ciúmes, pela raiva. Ele não se deixa vencer. O filho maior talvez pensasse que o filho mais novo devesse sofrer um castigo, devesse, em vez de ser festejado, devesse ser castigado, devesse receber uma surra. E não foi assim que o pai agiu. Mas o pai, ele toma a iniciativa e vai ao encontro do filho. Vai ao encontro do filho maior. Ele não se deixa dominar pela raiva, pelo orgulho e nem pelos ciúmes. Este pai, ele vai ao encontro próprio do filho e procura fazer com que ele entenda. Só que, diante das questões do filho, ele não tem muito o que responder. Porque, como nós já dissemos, racionalmente são atitudes que podemos dizer que são justas. São reivindicações justas. Agora o pai, o que ele faz? Ele repete o que ele disse. Este meu filho estava morto e agora vive. É por isso que se deve fazer festa. É por isso. Então, diante dessas questões, ele não tem o que dizer. Só que ele afirma, está vivo. Você quer mais o quê? O meu filho, que estava morto, está vivo. E é por isso que eu faço festa. E aqui é importante ressaltar que este filho mais novo, ele praticamente no início, ele matou o pai. Ele considerou o pai como morto. Ele falou, olha, eu não quero saber mais do Senhor, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança que eu vou embora. Quer dizer, considerou o pai como morto. Só que na realidade, quem estava morto era o filho. Era o filho, não era o pai. Era o filho. Então, diante desse filho que foi reencontrado com vida, com saúde, ele quis fazer festa. Ele teve que fazer festa. Teve que fazer festa. Teve que se alegrar. Aqui não se fala se o filho mais velho retornou, entrou para casa para cear junto com o pai. Não se fala a resposta. Mas nós vemos que é aquilo que Jesus quer nos ensinar. Quer dizer, nós não devemos agir como filho menor, mas também não devemos agir como filho maior. Nós devemos agir também como pai. Como pai.
que aquele que acolhe. Quer dizer, esse pai, ele deu a liberdade de novo ao filho. Não tirou a liberdade. Quer dizer, esse filho pode vir a errar de novo, pode vir a pecar de novo. O filho maior pode vir também a errar, a pecar. Esse pai não ficou preso às conversões. Não ficou preso a exigências. Ele acolheu. Ele acolheu. Deus, Ele nos acolhe. Ele quer nos acolher. Ele quer que nós venhamos a nos arrepender, a nos converter. Ele quer que todos os homens, sem reserva, sejam salvos, que se arrependam. E Ele dá a possibilidade de todos de se arrepender. Mas Ele dá a possibilidade através do seu amor. Do seu amor. Não das suas críticas, não das suas fortes intervenções, mas através do seu amor. É o amor de Deus que faz com que o homem se converta, com que o homem tenha sempre a possibilidade da salvação. Então, irmãos, neste dia de retiro, que está cansativo para vocês, acredito, nós vemos que esta imagem que nós vimos, tanto do filho, dos filhos como do pai, ela não é uma imagem apenas religiosa, mas é uma imagem que é concreta. Nós podemos imitá-la. E devemos imitá-la. Devemos buscar a imitar. Porque muitas vezes se pode quebrar muitas coisas se nós quebramos o nosso orgulho. Se nós valorizamos aquilo que de fato tem valor, que é o convívio, que é a amizade, que é o respeito. E, através dos gestos e das palavras de Jesus, nós vemos que Jesus procurou viver isso. Procurou ser este pai que ia ao encontro do outro e que salvava, que curava, que não pretendia, logo de início, que aquele se convertesse. Dizia, procure não pecar mais, mas não exigia. E nós muitas vezes exigimos. Exigimos dos outros, mas nós às vezes não fazemos muito para a nossa conversão. Então procuremos nós nos assemelhar a Cristo. Conceder esse perdão, respeitar a liberdade do outro e procurar sempre ter essa esperança que, por mais que nós venhamos a cair, Ele nos acolhe. Ele nos acolhe. Mas, é claro, nós não devemos abusar, né? Devemos lutar. Pode ser que o nosso arrependimento não seja completo, também seja em partes, interesseiro, como foi o do filho mais novo. Mas são caminhos, são passos. Você entende que nós damos à medida em que nós aceitamos as provações da vida. Aceitamos as situações da vida. Nós crescemos. Crescemos a fé. Aumentamos a nossa fé. Então, espero que essas reflexões tenham vos ajudado e faço votos em que nós consigamos se assemelhar mais. Se assemelhar mais. Porque, é claro, não é fácil. Não é fácil você ver uma atitude errada e você ter esse olhar do Pai. Você esquecer tudo aquilo que o filho esbanjou e você amar. Não é fácil. Só que nós somos chamados a isso. Somos chamados a isso. Sabendo que o nosso amor, ele pode florescer.
que o amor de Cristo floresce em nós e que pode florescer no outro. E assim pode converter, pode mudar a vida.